Olá pessoal, o Opinando de hoje está recebendo aqui um convidado muito especial. Ele é vereador de Porto Alegre, é nascido aqui na capital e agora, recentemente, no último pleito, agora foi eleito deputado estadual. Ele que tinha feito pouco mais de 9 mil votos para vereador, agora passa de 80 mil votos e está aí entrando no parlamento do Rio Grande do Sul. A gente está recebendo aqui o Matheus Gomes do PSOL, né? Vereador e deputado estadual agora eleito. Tudo bem, Matheus? Muito obrigado pela visita e pela vinda aqui no Opinando. Tudo bem, Nando. Satisfação estar conversando contigo, fazendo parte dessa primeira leva do Opinando, né? Espero que tenha vindo a longo o programa aí. É verdade. Muito legal te conhecer, Matheus. A gente está há algum tempo já acompanhando o teu trabalho, né? E te surpreendeu de alguma forma não ser eleito, porque eu imagino que a expectativa era de ser eleito, mas mais de 80, passou de 84 mil, é isso, né? 82.401 votos. 82.401. Não dá para esquecer ninguém, né? Não dá, não tem como. Tu esperava algo tão grande assim? Olha, eu sentia esperava... na rua que ia ser isso? Na rua, principalmente em Porto Alegre, na região metropolitana, a gente viu desde o início que a recepção estava muito boa. Muita gente que acompanhou o nosso trabalho ao longo dos últimos 21 meses, né? Que, como vereador da capital, a gente teve um mandato bem atuante. E também pessoas que já acompanham nossa trajetória na última década, né? Que, enfim, a gente não veio do nada, né? Sim, tem trabalho uma trajetória. Político que a gente está fazendo aqui em Porto Alegre já teve momentos de impacto na cidade, mesmo nós não tendo mandato, né? Quando eu era coordenador geral do Diretório Central de Estudantes da URGS, por exemplo, a gente fez algo que foi muito marcante na história recente da cidade, né? Aquelas manifestações contra o aumento das passagens em 2013. Então tem muita gente que já acompanha nossa trajetória desde lá e a partir dali outras iniciativas, tanto enquanto movimento estudantil, mas também nas periferias de Porto Alegre, organizando um movimento social negro. Na verdade, a gente viu a expressão de tudo isso agora na eleição, obviamente ampliado também pelo trabalho político que, enfim, centenas de pessoas se envolveram, né? Nós iniciamos já a campanha com mais de 2 mil voluntários inscritos em 60 cidades do Rio Grande do Sul. Em muitas cidades que eu não tinha nem visitado presencialmente, mas as pessoas já construíram a referência através do trabalho aqui em Porto Alegre e foram levando as nossas ideias para lá. Então, nós já tínhamos uma perspectiva que eu falava para todo mundo. Já tinha 2 mil pessoas pelo estado dizendo, vamos trabalhar para o Matheus na campanha. Exatamente. Nós fizemos um manifesto de apoio à candidatura. Foi o mesmo método que a gente utilizou em 2020. Em 2020, a gente começou a campanha em Porto Alegre com mais de 500 pessoas engajadas por todas as regiões da cidade, que resultou em nossa votação mais de 9.800 votos. E em 2022, né, na eleição estadual, a gente buscou expandir isso para outras cidades e conseguimos chegar em todas as regiões do estado do Rio Grande do Sul, com mais de 2 mil pessoas, o número que foi crescendo no decorrer da campanha, e isso nos deu uma capilaridade, né, a possibilidade da gente fazer reunião online com gente que estava lá nas missões, ir presencialmente para várias regiões do estado, circular a região metropolitana. Qual foi uma região que tu lembra que foi forte depois de Porto Alegre, que foi tua base principal, assim? Olha, na Serra, a gente teve uma presença importante. Serra, Caxias, Gramado, Canela, foram cidades que eu fui, Farroupilha. Ali entre Mississippi, Texas, ali... Exatamente. Impressionante, cara. Exatamente. Na região sul também, Pelotas principalmente. Aí, sim, Pelotas, talvez Rio Grande, é uma região que... Exato. Né? Santa Maria foi uma cidade que a gente não teve tanto voto, mas teve uma presença bem bacana também na cidade. Deixa a gente conhecer um pouco mais, Matheus. Tu é nascido em Porto Alegre, nasceu aonde aqui? Onde é que tu te criaste aqui? Olha, eu nasci no centro de Porto Alegre e fui com 6, 7 anos pro Jardim Botânico e é ali que eu me criei. No Jardim Botânico? Exatamente. Eu sou da Roque Gonzalez, do tempo que ela era um beco sem saída. Pois sou criado no Botânico. Eu acho que eu cheguei no Botânico na época que tava modificando mesmo o bairro, né? Porque eu sou ali da Itaboraí. Sim, Itaboraí. Do outro lado ali do conjunto habitacional dos servidores da Corsã. Minha mãe e meu pai compraram um apartamento ali, e aí eu me criei ali na região. Mas era bem o período de transformação. Quando chegou o shopping ali, começou a mudar um pouco o perfil do bairro, né? Pelo menos eu tenho essa impressão, assim. Qual é shopping? Tu diz onde é o Zafra, o Bourbon? O Bourbon ali, Bourbon, né? ali. Acho que... Ali era o campo do Universal. Tinham 2 campos de várzea ali. Eu me criei sentado ali num barranco, eu e meu avô assistindo os jogos da várzea. E depois ficou 10 anos fechado.
até que o Zafari resolveu construir. Pois é. Mas isso também não tem nada a ver, né? Mas eu tinha que contar, porque já que tu falasse ali, Claro. é do Botânico também. Exato. Né? E tu estudasse aonde, Matheus? Estudei no Anne Frank, primeiramente, Anne Frank. no Bonfim, porque a minha mãe sempre trabalhou a vida inteira ali naquela região. Ela era do comércio, né, vendedora de roupa, trabalha com moda até hoje. E, enfim, então era mais prático, né? Já saía, ia pro Bonfim. E depois eu estudei no Tubino, que é no Petrópolis. Sim, conheço que o Tubino. Próximo, né, da Vários minha amigos casa estudaram também. no Tubino. Exatamente. E estudei entre a 7ª série e o 3º ano ali no Tubino. A vida inteira na escola pública, né? E ali que eu comecei também minha trajetória política, né? Como liderança estudantil. Já dentro do colégio mesmo, você lidava com política ou foi já na faculdade? Dentro do colégio, dentro do colégio e, na verdade, vem de casa, né? Porque a minha mãe e o meu pai eram envolvidos com o PT na década de 90. A minha mãe não tinha um vínculo sindical, assim, né? Era mais Engajamento mesmo. político. E o meu pai chegou a ser sindicalista por um tempo. Meu pai trabalhava na CRT. Então eu crescia, as minhas primeiras lembranças de debate político era todos os protestos contra a privatização da CRT. Aquele drama, né, que a gente viveu em casa também, porque meu pai, ele foi contra a privatização e posteriormente veio a ser demitido também no processo de privatização. Então era algo forte, assim, né? E eu acompanhava muito ali a política. Eu saía da aula de manhã, meu pai me pegava no colégio, terminava o turno dele e eu passava horas na rua com ele fazendo campanha ou em comitê. Então eu fui me criando assim politicamente nesses espaços, na verdade. E aí com 17 anos já tomei uma decisão autônoma, digamos assim, né, de me engajar politicamente, independente ali do meu pai, da minha mãe, já fui caminhando com as minhas próprias pernas ali. Ô, Matheus, Tu tomou aquela atitude junto com toda a bancada negra da Câmara de, durante o hino do Rio Grandense, não se levantar. Sim. Né? Depois a gente até quero falar sobre isso, mas eu queria entender primeiro quando é que tu desperta isso. Né? Se isso é uma coisa que lá no colégio tu já te incomodava, quando é que tu percebeu, se é dentro de casa que teus pais te chamaram a atenção, não para a questão do hino, mas para a questão da identificação Sim. mesmo, né, de raça e tal. Quando é que tu percebeu isso, que chegou no momento que tu, já como vereador, eleito, vai lá e toma uma atitude como essa? Olha, para mim, eu não consigo datar o momento em que eu passei a me compreender como um homem negro, né, como um jovem negro. A minha mãe é negra e meu pai é branco. Mas eu sempre tive um vínculo muito direto, assim, com isso, sabe? Me compreendia como parte disso. Minha família, né? Também, por parte da minha mãe, toda negra, quase 100%, digamos assim. Então, essa identidade, para mim, ela veio da minha vivência, do meu amadurecimento. Era do dia a dia, natural. Exato. E eu sempre me engajei no movimento negro. Quando eu começo a atuação no movimento estudantil, eu já entro também no movimento negro. Passo a integrar o movimento negro unificado. Participei em 2009, 2008 do Congresso Nacional de Negras e Negros do Brasil, que era o movimento que aconteceu naquele momento para pensar políticas de reparação, enfim. Então eu nunca tive um momento da minha militância que não estava vinculado com isso. E o tema do hino, especificamente, é algo que a gente começa a questionar na faculdade. Eu frequentava e até... A gente quem? Iniciativa tua ou professores estavam engajados também? Eu entrei na URGS em 2009 e era o 2º ano de implementação das políticas de ações afirmativas. Na graduação tu entraste? Na graduação. História? Na Ciências Sociais. Ciências Sociais. Eu entrei primeiramente, depois eu migrei para História. Mas o grande debate da universidade naquele momento era as cotas raciais. E o clima na URGS, ele era... Eu não tinha naquele momento como não me engajar na defesa da política de ação afirmativa e no combate ao racismo dentro da universidade, especificamente, porque o clima era totalmente diferente. Eu conto uma história que aconteceu comigo... Que ano é isso que tá na faculdade? 2009. 2009. Com 17 anos eu entrei. Aconteceu comigo na minha primeira semana de aula, quando eu estava na fila do restaurante universitário do Campus do Vale, um segurança me tirou da fila. Porque ele achava que eu estava ali para roubar, para fazer qualquer outra coisa, que eu não era estudante.
Porque eu era um jovem negro, na época andava, enfim, meu estilo era diferente, eu sempre fui pagodeiro, sou músico até hoje, toco, não profissionalmente, mas quando eu tava no ensino médio eu toquei profissionalmente. Então, eram as roupas que eu usava, era um clima que não tinha muito dentro da universidade. Qual é o teu instrumento? Eu toco percussão. Toca percussão, certo. E era o estilo que eu tinha. Eu tava de brinco, cabelo raspado, camisa rosa. Eu me lembro até hoje a roupa que eu tava naquele dia. E o cara me tirou da fila. E eu perguntei pra ele por quê. E ele falou, não, teu lugar não é aqui e tal. Bem assim. Depois, eu vi esse segurança ao longo de toda a minha graduação lá, né? E ele, enfim, obviamente... mudou pelo menos a visão que ele tinha de mim, com certeza, né? Nunca se desculpou? Nunca se desculpou, mas isso aconteceu comigo. Na entrada do restaurante universitário, tinha placas que diziam para os estudantes da URGS não deixar suas bolsas nas estantes ali, que eram colocadas no centro do restaurante, porque agora tinha estudante negro de escola pública, elas poderiam ser roubadas. E depois a gente foi impedido de entrar em biblioteca, a gente via manifestação racista de professores dentro da sala de aula, era um embate muito forte. E nós passamos a organizar os estudantes negros dentro da URGS. E o movimento... Até por necessidade, né? Exato. E, na verdade, criamos algo que antes não tinha como existir daquela maneira, porque não tinha uma quantidade significativa de negros na universidade, eram menos de 3% quando eu entrei. Nós criamos um movimento negro estudantil, a verdade é essa. E fomos nos organizando. Fizemos vários movimentos, encontro de estudantes negros dentro da URGS para saber onde é que a gente estava. A gente brinca que nós fomos criando um arquipélago dentro do oceano, né, que era a universidade. Até que em 2012, para encurtar a história, a gente vive o processo de rediscussão das cotas dentro da URGS. Eu era conselheiro universitário à época, fui eleito, e era uma representação negra lá dentro, né, para defender a manutenção das cotas e a ampliação, foi a proposta que a gente apresentou. Nós não conquistamos a ampliação para 50% das cotas na URGS, foi uma derrota da proposta que a gente teve, mas em agosto foi aprovada a lei nacional e a URGS foi obrigada a implementar os 50%. E aí em setembro a gente começa a se reunir e cria um coletivo negro, que é o Negração. E o primeiro ato desse coletivo... Negração. Exato. O primeiro ato desse coletivo foi no 20 de setembro de 2012, nós fomos até o desfile Farroupilha, levamos uma faixa com a frase escrita: povo que não tem virtude acaba por escravizar. Quem criou essa frase foi o Alisson, estudante de psicologia à época, hoje Sim. mestre em psicologia, enfim, um parceiro que até hoje a gente se encontra bastante por aí. Ele me contou no ano passado que ele teve esse insight da frase quando estava no 5º ano do ensino fundamental, na Semana Farroupilha, nas discussões dentro de sala de aula, ele viu a frase, ele reescreveu ela: povo que não tem virtude acaba por escravizar. E foi, ao longo da vida dele inteira, nutrindo essa ideia até trazer ela pra gente, na faculdade já. E aí ela se tornou uma frase ampla hoje, enfim, muita gente fala ela, reproduz, tem camiseta, tem faixa, tem cartaz. O hino já foi mudado 2 vezes do original, né? E até na última vez, porque incomodou, especialmente a imigrantes europeus e tal, né? Mas parece que agora ele... A quem incomoda, ele não é colocado muito em debate. Eu vejo, por exemplo, agora, recentemente, né, a presidente do Supremo, a ministra gaúcha, né, a Rosa Weber citou essa parte. Podia citar 300 mil frases, ela pegou a frase racista do hino para citar, né, durante o discurso dela, de posse. Então, há uma coisa assim meio... Tu vai para a Assembleia, esse é um assunto... para alguns, isso aí tem tanta coisa para fazer. Não, eu acho que, né, tem assuntos que são assuntos, tem espaço para se debater tudo. Sim. Tu quer levar esse embate para lá, sabendo que é uma encrenca e tanto nesse estado, né? Olha, se não fosse importante, o Rio Grande do Sul não ia ter uma Semana Farroupilha, não ia ter feriado, não ia ter acampamento. Centenas de milhares de pessoas que se envolvem com isso o ano inteiro, praticamente. Então eu tenho certeza que é importante. Acho que a cultura, para qualquer sociedade, ela é um elemento que constitui o imaginário, as relações que são estabelecidas, as tradições que vão se nutrindo. Então a cultura, ela é fundamental de ser pensada. A Assembleia Legislativa tem a prerrogativa de discutir o hino e de modificar ele. A partir dela que aconteceram as outras modificações. E eu acho que elas são bem interessantes, porque a última que a gente teve, na década de 60 já, Sim. ela retirou frases que tinham referência
os gregos e romanos, porque o grande argumento da época era: o contexto é outro aqui. O contexto é da guerra, né, de 1835 a 1845, isso que retrata o hino. Eu uso a mesma argumentação. Se o contexto é esse, o único povo escravizado naquele momento era o povo negro. Então Exatamente. É justo a gente discutir sobre essa perspectiva. Agora, eu não acho que um projeto de lei que eu apresente lá na Assembleia vai ser o suficiente para transformar isso. Eu acho que a gente começou no Rio Grande do Sul a construir uma nova discussão, a pautar um questionamento nas pessoas sobre o racismo, não apenas no hino, mas na sociedade rio-grandense. Na Câmara, porque eu acho que era presidente na época, acho que foi a Mônica Leal, se não estou enganado, e ela disse que queria punir quem não se levantasse durante o hino, algo assim. A vereadora Mônica Leal apresentou um projeto que veio a ser aprovado, que é uma medida disciplinar, né, de que quando é executado o hino, tem que levantar. No milho. Mas é um projeto inconstitucional, porque não há nenhum tipo de regramento sobre as simbologias a nível estadual. Diferente do hino nacional, né, que tem todo um elemento na própria Constituição brasileira, enfim. A Constituição do Rio Grande do Sul, ela organiza quais são os símbolos do nosso estado, né? O hino é um deles. No entanto, não tem nenhum tipo de obrigação civil para, enfim. Tanto que a Câmara de Vereadores, é um elemento interessante, em 2021 deixou de executar o hino várias vezes. Várias vezes. Quando nós fizemos, por exemplo, uma celebração do 20 de novembro na Câmara, nem foi combinado conosco, mas o hino não foi executado. Em outras cerimônias o hino também não foi executado. Então é algo que tem esse caráter opcional, que foi o que a gente conquistou na URGS. Porque começa a discussão do hino também, de ficar sentado, quando a formatura da arquitetura, não lembro exatamente o ano, mas lembro da figura que fez isso, o Horácio, que também é um militante do movimento negro, ele fica sentado e tira uma foto dele, ela viraliza, né? Porque é o único estudante que fica sentado. Isso começa a criar uma tradição. Ele era o único negro naquela formatura. Quando eu me formei, em 2017, nós éramos 60 estudantes, apenas 5 negros. Mais de 50 ficaram sentados. Ou seja, uma maioria branca comprou a discussão e exatamente naquele ano a URGS deixou de rodar o hino como um elemento obrigatório das suas cerimônias, né? Porque uma boa parte dos estudantes compraram a ideia. Eu acho que falta, inclusive, de outros vereadores que apoiam, enfim, que são simpáticos, que tomem essa atitude, ou outros deputados também. Eu vou cobrar isso na Assembleia Legislativa de quem fala que é nosso aliado. Não, já sabem que nós vamos ficar sentados lá no dia da posse. Isso aí é óbvio, nós não vamos mudar a nossa postura nesse sentido. O debate ele vai continuar. Mas a gente quer que mais gente se posicione. E eu tô vendo isso no dia a dia. Tenho certeza que a eleição de uma bancada negra em 2022, ela é um produto da mobilização negra, mas também da solidariedade de pessoas não negras, né? Eu entrevistei na semana passada o Juremir Machado da Silva, que é jornalista, escritor, pesquisador. O Juremir fez um livro muito bom. Professor, né? Um livro muito bom, onde ele meio que, né, baseado em documentos, ele desmistifica, né, toda a questão da Revolução Farroupilha e a parte do massacre de Porongos. É muito detalhado tudo que ele mostra. Sim. E eu também entrevistei a historiadora Bruna Santiago e ela estava me falando sobre a motivação dela, ela escreveu um livro sobre Angela Davis, né, o pensamento da Angela Davis, e ela disse que o que ela mais sentiu falta na academia, ela já fez mestrado, acho que foi no Sergipe, está fazendo doutorado aqui na URGS, ela é nordestina, de Campina Grande, da Paraíba, que ela sentia falta de autores negros, de referências negras para estudar. Né? Tem um cara que está fazendo mestrado em História, tô certo? Concluí já o meu mestrado. Já concluiu o teu mestrado. Tu também sentisse essa ausência? Ou como tu já está há mais tempo, tu nota que há uma evolução nisso, mais autores negros passaram a ser estudados? Olha, há essa ausência em todas as áreas do conhecimento, porque é um processo histórico que a gente está submetido, né, no Brasil. Nós demoramos muito para ter acesso ao mundo das ideias, ao mundo da produção acadêmica, literária, né? Essa é a realidade do povo negro. Óbvio que se nós olhar lá para a transição da abolição, vai ter autores importantíssimos, o Luiz Gama, enfim, outras referências que cumpriram esse papel, né? Agora, de fato, a gente demorou muito. Então, produto disso que a gente ficou ausente. Agora, a evolução, ela existe.
E eu posso dizer que eu presenciei essa evolução ao longo dos últimos 14 anos, né? Todo o período que eu tenho uma vivência na academia. A nossa entrada nesse espaço, né, foi abrindo espaço também para que a gente assumisse a linha de frente ali, das narrativas que são construídas, da forma como a pesquisa no ambiente acadêmico, e que não deve ficar só restrita ali, né, deve ser apresentada para a sociedade, é desenvolvida. Então, hoje eu sempre digo isso, o Brasil está diferente do ponto de vista da discussão sobre o racismo, e uma expressão disso é que as ideias de autores negros, elas estão no centro do debate. Hoje nós temos aí na literatura autores negros entre os mais vendidos. Se pegar o Jefferson Tenório, que não é gaúcho, mas vive aqui em Porto Alegre, né? O Itamar Franco, no campo da discussão sociológica, política, a gente pode ver aí a Djamila Ribeiro. Hoje tu anda de ônibus, anda numa banca de livros qualquer da cidade, tá lá um livro da Djamila para vender, falando sobre feminismo negro, o lugar das mulheres negras. O podcast do Mano Brown é um dos mais ouvidos do Brasil, tá lá pensando ideias, fazendo debates. Então mudou o lugar de negras e negros na discussão sobre a realidade do nosso país, no campo da produção de ideias. Isso eu não tenho dúvida, mas ainda estamos atrás, né? Mano Brown teve, final de semana passado em Porto Alegre, né? Fechou o festival de rap. E aí ele falou, né, que disse assim, pô, Rio Grande do Sul, né, já pensei em morar aqui, foi um dos lugares mais lindos. Ele disse assim, ó, nenhum lugar mudou tanto nos últimos anos como o Rio Grande do Sul. E ele até usa a expressão, Porto Alegre, quem te viu, quem te vê, hein? Portanto, o que está acontecendo com vocês? 2 dias antes do Mano Brown falar isso, né, acontece com o Seu Jorge, né, um absurdo racista lá dentro do Grêmio Náutico União. E eu lembrei que tu falaste que tu estava na fila acho que do restaurante universitário, o que era ali na URGS, e o cara viu tu com uma roupa esquisita, esse cara não é daqui. Eu estava ouvindo o áudio do presidente do Grêmio Náutico União, que uma das coisas que ele reclama é que o Seu Jorge chegou lá, que os empresários venderam ele com terno e gravata, ele chegou lá com um moletom, sabe, com uma roupa que não tinha a ver com o ambiente, né, do local. Ele usou essa expressão. Como é que a gente vê tudo isso? Como é que a gente... Claro, a gente tem vontade de ir para debaixo da mesa e morrer de vergonha, entendeu? Mas é o que está acontecendo no nosso estado. E eu estou falando de 2 pessoas altamente representativas que tiveram aqui se sentir impactadas com a nossa cidade, com o nosso estado. Pois é. Eu vi ao vivo a declaração do Brown. Eu estava lá no show. E discuti com várias pessoas nas últimas horas aí qual o significado dessa afirmação do Brown. A minha opinião é que ali naquele momento o Brown estava dizendo que Porto Alegre mudou pro cenário do hip hop. Foi como eu interpretei, porque na história dos Racionais aqui sempre foi um lugar de muita tensão. Eu mesmo lembrei do primeiro show que eu fui do Racionais. Era um ambiente diferente, né? E ali nós estávamos num festival. Tu achou que ele estava fazendo um elogio, então? Eu achei que era um elogio, mas algo que expressava... Porque foi o primeiro festival a céu aberto de hip hop que a gente viu na cidade de Porto Alegre naquela proporção. Com dezenas de milhares de pessoas, toda uma estrutura, vários palcos, todos os artistas nacionais de renome, uma boa parte deles ali. Então eu interpretei dessa forma. Porque eu não acho que... Eu acompanho muito o Brown, faço questão, sigo... Todos os passos que eu posso dele eu tô seguindo. E eu não acho que ele expressaria uma visão assim de que Porto Alegre se transformou tanto, até porque àquela altura do campeonato certamente ele já sabia o que tinha acontecido com o Seu Jorge, por exemplo, né? Ao ponto de dizer que, bom, a cidade evoluiu no combate à desigualdade. Nós ainda somos a capital brasileira mais segregada racialmente do Brasil. E eu sei que o Brown sabe dessa informação, porque já vi ele debatendo nesses termos, sabe? Então eu interpretei como uma mudança do lugar do hip hop na cidade de Porto Alegre hoje, sabe? Mas sobre... Eu vi Racionais na Opinião, né, que é um lugar bem da galera... Como eu vi na quadra da Imperadores do Samba também, o Racionais. Claro. Né? Eles mesmos contam histórias, né, de shows, um show da Restinga no início da década de 90 que deu tiroteio, deu um monte de situação. Eles foram perseguidos por horas até sair de Porto Alegre. Enfim, o clima da cultura hip hop se transformou. Foi da maneira como eu entendi, mas tem interpretações diversas sobre isso, né? E
sobre o Seu Jorge, tu vê, né? Ele é um dos caras mais elegantes que eu conheço, né? Tanto que ele deu aquela resposta. Categoria na resposta, né? Incrível. Pô. E o presidente dele, né? do Grêmio Náutico União, até onde eu sei, ele é da área jurídica, né? Falou várias vezes sobre o contrato, mas eu acho que ele não botou no contrato que tinha o traje que o Seu Jorge tinha que estar, né? Porque se tivesse botado, eu não tenho dúvida, o Seu Jorge gira o mundo, anda em tudo que é grande teatro da Europa, dos Estados Unidos, de tudo que é país. Todos os ambientes. O traje que ele tiver que usar, ele vai usar e vai se sair muito bem. Então, certamente, né, ele reclamou tanto de questões contratuais, mas isso não estava lá no contrato. Porque... Agora, o mais grave é a gente achar que o traje, ou porque ele fez alguma referência à política, né? Achar que isso dá o direito às pessoas de cometerem crime de racismo. Esse que para mim é o mais grave, né? Quando tu começa a trazer esse tipo de justificativa, por que tu espera de um presidente de clube que realmente se sente envergonhado com isso? Que ele faça um pedido de desculpa, entendeu? Claro. Que não vai falar da roupa do cara, ou vai falar que ele fez uma referência política e tal, né? E não foi isso que aconteceu, infelizmente, né? Não é o que as imagens estão mostrando, né? Não, já a investigação policial e o vídeo comprova o crime de racismo. Exatamente. Essa é a grande questão. Nada justifica. É um pedido de desculpas, é uma retratação, é o clube que tem toda uma história na cidade de Porto Alegre dizer ao público quais são as medidas antirracistas que eles vão tomar, certo? De que forma que eles vão pensar a questão racial no desenvolvimento do quadro de trabalhadores deles, né? Com a política social que eles vão ter, sabe? É isso que a gente espera de uma instituição que, enfim, abriga esse tipo de situação e, obviamente, né, à medida que o Seu Jorge queira levar esse tema também para a esfera criminal, que é onde está hoje, pela lei do nosso país, o crime de racismo, os atos de racismo, né, que eles arquem com as reparações necessárias, né? Mas é uma justificativa sempre, uma dificuldade de voltar atrás e, o pior, ainda coloca a culpa no debate político. Como se o racismo ele pudesse ser compreendido no Brasil apenas a partir dos grandes debates que a gente tem hoje. Não. Ele usou a expressão que a esquerda estava fazendo um fato. Então. Não, o racismo corre por fora. Inclusive, o combate ao racismo, né, a bancada negra, a ascensão de lideranças políticas negras hoje, ela muitas vezes corre por fora da própria esquerda. Falando em bancada, o pessoal tem agora um aumento de 100% na sua bancada na Assembleia, né? Exatamente. Tu e Luciana. É isso. O que tu chega lá? Qual é que teu kick-off, teu pontapé inicial? Quero chegar na Assembleia e... Né, qual é a tua ideia, assim, quando tu tá indo para lá agora, Matheus? Porque agora aumentou a responsabilidade, né? Claro. Tem mais gente que envolve teu mandato, né? Exato. Para ser coerente, inclusive, com o que eu acabei de afirmar, né? A gente teve uma vitória muito importante do PSOL enquanto um partido aqui no Rio Grande do Sul, a nível nacional, ampliamos nossas bancadas, especialmente nos centros urbanos, fizemos ótimas votações, né? Mas também a nossa construção ela veio através do movimento social negro e a vitória de ter uma bancada negra hoje a nível estadual e federal, ela nos dá essa responsabilidade de começar a construir uma nova tradição política no estado, deixar um legado de formulação de políticas públicas antirracistas, de olhar para os problemas centrais da população negra e periférica no Rio Grande do Sul. O que hoje é urgente em termos de políticas públicas antirracistas, assim, que é possível hoje a gente executar, que estaria concretamente ao nosso alcance? A gente tem que conectar o Rio Grande do Sul com um movimento que já está existindo a nível nacional, de formulação das legislações como um todo, né, para pensar o combate ao racismo. Por muitos anos, né, se escondeu os crimes de racismo dizendo, não, é injúria racial, não é racismo. Essa diferença que existia na legislação. E hoje o fato é que no Brasil ninguém praticamente é punido até hoje por cometer racismo. Então, tem que existir um tipo de endurecimento que não é na mesma lógica punitivista que existe hoje no nosso país, né? A gente precisa ter políticas que elas partam dos atos em si, como eu acabei de expressar, né, do que aconteceu na União. Lá nós tivemos um ato de racismo. Bom, de que maneira que ele vai ser reparado agora para além do indivíduo? Porque o racismo, ele se configura como um problema que não ataca apenas as relações individuais. Ele sempre é um crime a toda uma comunidade. Então nós queremos pensar como que a comunidade negra vai ser reparada hoje no estado do Rio Grande do Sul. Então precisa de legislações específicas para quando se comete os atos racistas, mas também para olhar a situação hoje das nossas comunidades. O combate à fome é um tema central hoje para a população negra e políticas estruturais que garantam a segurança alimentar.
a qualificação dos serviços públicos, eu acho que é uma das principais políticas antirracistas, porque é a nossa população... A questão da violência policial com a comunidade negra, o que é possível? Por exemplo, as câmeras, né, que são colocadas, que São Paulo estava usando, e que se ganhar o Tarcísio, esse já disse que vai tirar as câmeras, né? Parecia ser uma evolução, um progresso. Como é que tu vê isso? Porque se a gente entrar em presídios, 80% da população já são jovens negros. E jovens negros são abordados na rua 80 vezes mais que qualquer jovem branco. E são muito mais presos. Né? O que é possível, assim, em termos de ainda se fazer, além da gente reclamar, falar e denunciar, Matheus? As câmeras, eu acho que são uma medida muito importante nos fardamentos, nas viaturas. A gente precisa discutir como que elas vão ser regulamentadas. E aí é um debate que nós queremos fazer na Assembleia Legislativa. Pensar, por exemplo, como que se acessa essas imagens, o tempo que elas ficam disponíveis, né, para que haja as investigações necessárias, enfim, isso é uma questão importante. Que os próprios policiais não podem reproduzir uma prática que está acontecendo muito hoje, né, uma mediatização do trabalho policial. É comum tu receber em grupo de WhatsApp imagens produzidas pelos próprios policiais, muitas vezes, das abordagens. Televisão, gente, isso é algo que não pode acontecer, né? Tem que ter uma restrição, né, nesse tipo de trabalho. E também, obviamente, que as câmeras elas ajudam o próprio trabalho dos policiais, né? Que em caso de injustiças ali vão poder ter o uso das imagens também para comprovar a sua conduta de acordo, né, com a garantia da segurança pública, dos direitos humanos. Acho que as câmeras são fundamentais. Mas nós precisamos ter uma reformulação também mais profunda na estrutura da Brigada Militar, que coloque o antirracismo como um dos elementos centrais da formação dos agentes de segurança pública. Isso foi um tema que a gente discutiu com a Guarda Municipal de Porto Alegre. No curso de formação de policial, algo que trate do assunto. Exatamente. Não pode estar diluído ali como um tema qualquer, ou como a gente já viu em muitos manuais de polícias militares espalhados pelo Brasil, já foi o caso. Eu não tenho recordação do caso específico da Brigada Militar, mas em São Paulo isso já foi muito comum de ser divulgado, né? O negro como elemento suspeito. E, enfim, nós temos que colocar a questão racial como um elemento da formação central dos policiais e lutar para que a segurança pública não seja uma política isolada do resto, como eu tenho visto muito ultimamente. O elemento que está no cerne ali do crescimento da violência urbana é a desigualdade. Eu não tenho dúvida disso, né? Basta a gente ver, por exemplo, tu citaste agora o tema da composição racial dos presídios. O último dado que eu vi do Presídio Central era que mais de 40% das pessoas em privação de liberdade eram negras. Sendo que a população do estado do Rio Grande do Sul, vamos ver o que o novo censo agora vai atualizar, mas está entre 20%. Chega a 20%? Estava perto dos 20%. 18%, por aí, no último dado que nós tínhamos. No presídio, mais de 40%. Mais de 40%. O que explica isso? Quando eu digo que Porto Alegre é a capital mais desigual entre negros e brancos de todo o Brasil, eu estou falando de dados concretos de acesso à educação, renda. Na pandemia, agora nós tivemos um aumento de 40% da diferença de renda entre pessoas brancas e pessoas negras. Qualidade de vida nos bairros, arborização, ruas com lixo a céu aberto, tudo isso nós temos quantificado, né, que mostra como a população negra ela realmente está mais exposta a esse tipo de situação. Expectativa de vida ao nascer. Então são coisas bem concretas no combate ao racismo. O combate ao racismo não é a gente denunciar situações que acontecem, falar de coisas específicas, mas é também a gente ter a garantia de que negras e negros vão estudar em escolas públicas de qualidade e poder acessar uma universidade como eu para me formar, ter uma profissão digna, disputar em iguais condições. Algum dia a gente quer chegar nessa realidade, né, no mercado de trabalho. Escola de turno integral, por exemplo? Acho que é uma medida importante. Acho uma medida bem importante. Com uma diversificação, inclusive, das possibilidades ali do ensino, né? Indo para outras áreas que muitas vezes no ensino básico, como a gente tem hoje, nós não conseguimos aprofundar. Cultura, esporte, uma formação profissional também. Acho que é uma política que pode realmente ter um impacto social direto, assim. Ô, Matheus, não é na Assembleia que vai se mudar, você vai fazer isso, mas eu queria saber a tua posição sobre isso. O mundo todo está repensando isso, a questão das drogas, né, de combate às drogas, legalização das drogas, especialmente a questão da maconha, né? O que tu pensa a respeito disso? Porque vários estudos já mostram, né, que boa parte, né, de presídios estão lotados
com uma gurizada que daqui a pouco, né, chegou lá porque estava fazendo um avião que chamam, levando um fumo daqui para lá. Sim. E vão para lá e acabam lá se tornando criminosos, né? Coisa que até então poderiam não ser, né? Qual é a tua posição a respeito disso? Olha, esse é um tema central para qualquer transformação no Brasil, porque nós até alguns anos atrás discutíamos o problema do tráfico de drogas. Sim. Comandando amplos territórios do nosso país. Hoje nós já temos outro problema, que são as milícias, né? Que é uma parcela também que coordena o próprio tráfico e outros serviços dentro de comunidades, mas que teve uma origem ali, né, no que a gente chama de banda podre das polícias, enfim, isso é um fenômeno do Rio de Janeiro que tem se espalhado para outros lugares também. Tudo isso tem origem no tema do tráfico de drogas, que é um segmento hoje da economia, não está formalizado, mas move bilhões de dólares, trilhões, inclusive a nível internacional. Foram fortalecidas as milícias nos últimos anos, né? Exatamente. Então, nós precisamos mudar a forma como a sociedade encara isso, o poder público especialmente. Eu acho que os municípios e o Estado têm bastante coisa a fazer nesse tema. Se começa a compreender o tema das drogas como uma questão de saúde pública, por exemplo, sim, nós já temos várias demandas aí para a esfera municipal e para a esfera estadual. Isso já seria uma coisa completamente distinta do que há hoje. Mas eu creio que nós temos que avançar, sim, para uma lógica de descriminalização, né, do tema das drogas. Não pode ser tratado especificamente como uma situação de segurança pública. No caso da maconha em especial, que é um debate que o mundo já faz hoje, nós temos a maioria dos estudos que comprovam que o uso medicinal ele é benéfico para a sociedade. Então, o Brasil precisa avançar nisso. Já há várias decisões judiciais e já há circulação comercial do uso medicinal da cannabis. Isso é um elemento fundamental. Nós podemos transformar totalmente a maneira como o debate público acontece, né? Se a gente se apoia no que os estudos científicos nos apresentam e muda, né, a forma educacional mesmo, né, a maneira como as pessoas enxergam o problema das drogas, né, para avançar, por exemplo, para a discussão do uso recreativo de uma droga de baixo potencial como a maconha, que comprovadamente hoje todos os dados que a gente tem aí, o uso de álcool ou de tabaco, ele é prejudicialmente muito maior para a saúde das pessoas. Tu acha que esse ambiente, né, de quem é mais próximo de Deus do que... né, eu nunca vi uma eleição tão fundamentalista, né, em termos de religião. Esse ambiente moral e religião acaba dificultando esse debate, é um debate importante, a debate da realidade do aborto, por exemplo, que é uma realidade importante, né, de tantas mulheres de periferia que sofrem com isso. Esse momento de moralismo, de caretice, de debate religioso, dificulta que a gente evolua? Com certeza, porque a gente... primeiro que não há nenhum tipo de interpretação única, né, dos escritos religiosos ao longo da história que deu uma sustentação real para que tu vincule diretamente uma pessoa que é evangélica, cristã, ou, enfim, que segue outros segmentos religiosos, o espiritismo, sei lá, a uma posição moral de, enfim, ser contra o tratamento dos direitos reprodutivos da mulher como um direito, uma questão de saúde pública, ou o tema da descriminalização das drogas também como uma questão social. Não há nada que vincule uma coisa com a outra. São tendências políticas e morais que vão se construindo nesses nichos, né? E que hoje viraram uma arma na esfera pública que, enfim, está baseado muito nisso, desse pânico moral que é construído na sociedade. Eu não acho que há um vínculo direto entre uma questão e outra. Bem pelo contrário, né? A gente poderia estar fazendo um debate pautado no que os estudos científicos mostram, no que as experiências de outros países já estão comprovando, né? No caso da relação com a maconha ou com outras drogas também, né? Já há vários países que estão tendo comportamentos sociais completamente distintos à medida em que se descriminaliza e tem um impacto direto. Os Estados Unidos hoje, que é tido como modelo de muitas dessas pessoas, né, que reproduzem esse discurso aqui no Brasil, está tendo políticas extremamente transformadoras, inclusive de reinserção social de pessoas envolvidas no tráfico de drogas, né, à medida que se legaliza a maconha, por exemplo, em vários estados dos Estados Unidos, as pessoas que eram envolvidas diretamente, né, com o tráfico passam a ter prioridade
na inserção econômica, na nova inserção econômica que esse mercado legalizado começa a produzir, né? E tem, obviamente, um amparo da assistência social, da política de saúde. Então, isso é um debate que deveria estar sendo feito dessa maneira. Como resolver o problema? E não como criar outro problema, porque é muito estranho. Porque aí tu tem uma aliança hoje no Brasil, que de um lado está o fundamentalismo religioso, junto com pessoas que abertamente têm relação com as milícias. Não faz sentido a aliança política que é estruturada, né? Então, vamos colocar o debate dentro de um plano científico, social, comparar a experiência de outros países. Acho que é a maneira que o Brasil poderia trilhar agora para avançar nessa questão. Essa tua experiência na Câmara, como é que um cara de ideias e tal, daqui a pouco do confronto, do movimento estudantil, do debate, daqui a pouco na Câmara tem um certo ritual, né, no parlamento, né? Vossa Excelência e tal. Tu lidou bem com isso e na Assembleia tu consegue lidar bem com isso? Chegar lá, por exemplo, pegar um que já saiu lá, mas sei lá, vem um Rui Irigaray, um Tenente Coronel Zul, que agora vai para a Câmara, para o Congresso, né? Tu consegue lidar bem com esse, porque o debate está muito acirrado e tal. O estômago tá legal, tu consegue lidar bem com isso na hora do debate, claro, né? De ter a lucidez, manter a razão, né? Com certeza. Essa foi a nossa postura ao longo do mandato. Lido tranquilamente com isso. Acho que tem algumas formalidades, a gente precisa seguir ela de acordo com o regimento. Eu só não chamo a turma que vem aí do ambiente militar e gosta de colocar essas patentes à frente dos cargos políticos, isso eu não sigo, porque o parlamento é um ambiente civil, não é um ambiente militar. Então, não vou chamar ninguém pela patente que ocupa no outro lugar, porque isso para mim é algo que não faz parte não tem nem uma previsão legal na própria Constituição brasileira, certo? Agora, fora isso, que não é um elemento de regimento, inclusive, tudo a gente segue tranquilamente. Tu acha que o que vai acontecer agora, dia 30 aí? Tu acha que as pesquisas estão dando 5, 6 pontos à frente do Lula, mas a gente também tá todo mundo um pouco desconfiado com pesquisas. Qual é o teu sentimento aí do que vai acontecer nas urnas agora? Eu acho que a candidatura do Lula está mantendo a dianteira que conquistou no primeiro turno. Foi uma votação bem significativa, né? A maior que o Lula já teve no primeiro turno. Sim. Foram mais de 6 milhões de vantagem, eu acho que é isso, né? Não é uma vantagem fácil de ser revertida, né? E os dados estão mostrando que a maior parte dos eleitores da Tebet vão migrar para o Lula, a maior parte dos eleitores do Ciro também vão. A grande questão nesse momento é o povo que não foi votar, né? Que é uma parcela grande. Aqui em Porto Alegre nós temos um eleitorado de pouco mais de 1 milhão de pessoas, cerca de 250 mil. O número próximo disso não foi as urnas. É, né? Muita gente. Então é um elemento que... Por que tu acha isso, Matheus? Eu acho que tem ainda... Nós não conseguimos superar o sentimento de descrédito na política, nas próprias instituições no último período, né? Não conseguimos avançar nisso. A gente tenta ter um comportamento que visa aproximar as pessoas da política. Eu faço isso diariamente nas minhas redes sociais, mostrando o que é um trabalho de um vereador, estando presente nas comunidades, articulando as coisas, dizendo a verdade para as pessoas. Eu não gosto de reproduzir um discurso quando uma comunidade me faz uma solicitação que, foi o vereador que trouxe aqui o conserto do bueiro do esgoto, o asfalto para a comunidade. Não é assim que as coisas acontecem. Tudo na política é fruto de debate público, de ação coletiva, de decisões que a gente precisa muitas vezes pressionar uma secretaria X, uma instituição Y para tomar. Isso é a política, a gente tem que mostrar para as pessoas isso para que haja esse sentimento de integração com o trabalho do parlamentar ou com o próprio trabalho do executivo. Acho que o Brasil nesse momento está completamente distante disso. E obviamente que o debate que acontece nesse momento, instigado, né, por quem ocupa o poder político no Planalto, ele não contribui nesse sentido, porque é um discurso essencialmente de enfrentamento a tudo e a todos, né, e de que só um segmento da sociedade tem, enfim, a verdade, como eles gostam de dizer, e a gente sabe que não é assim que as coisas funcionam. Então, o clima, nesse momento, ele não contribui para a gente superar um dado que é histórico já no Brasil. Eu acho que a imprensa até exagerou um pouco no crescimento da abstenção. Cresceu um pouco mais de 1%. Né? Ela já vinha alta. Exagerou? Que isso, Matheus? Não, essa injustiça, até a imprensa, os partidos políticos, eu achei meio exacerbado o tema da abstenção, em especial. Porque ele manteve uma média de crescimento histórico no Brasil. A gente não conseguiu reverter essa tendência.
Mas o crescimento de um pouco mais de 1% não é O Bolsonaro aceita a derrota, tu acha? Porque se ele perder, ele perde 30 de outubro, ele tem todo novembro e todo dezembro ainda para ficar, tem 2 meses. Tu acha que ele vai fazer algo parecido com o Trump tentou fazer lá nos Estados Unidos? Eu acho que o Bolsonaro não aceita a derrota, vai tentar de diferentes formas deslegitimar o resultado. Eles observaram muito o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Tem relação estreita, né, com o Trump, com os estrategistas dele. Foi o cara daqui, né? Claro. O 7 de setembro de 2021 foi precedido de uma conferência internacional da extrema-direita, da nova-direita, sei lá como que eles chamam. Eu prefiro chamar de neofascismo a nível internacional. É isso que eles representam, na minha opinião. Eles vêm, inclusive, com Deus, Pátria e Família, que era o tema lá do fascismo italiano, do Mussolini. E essa conferência teve, liberdade. Né? Eles botaram liberdade, foi a palavra, mas o Deus, Pátria e Família é o lema do fascismo italiano. Claro. Eles trocam experiências com quem viveu, não apenas todo o assalto ao Capitólio, mas outros processos da extrema-direita a nível internacional. Mas lá as instituições são fortes, né, Matheus? Tu vê que os caras estão sendo enquadrados, tem gente presa. Nós temos essas instituições fortes aqui, porque houve uma tentativa nesses anos de dizer que o STF é corrupto, é uma droga, que o nosso TSE não presta, que as urnas não prestam, o próprio Ministério Público foi desmoralizado, quer dizer, as instituições também foram até meio que de forma proposital por parte do Executivo, meio que sucateadas de uma certa forma. Né? Claro. Eu não considero o Congresso Nacional uma instituição forte, que ela teria um papel essencial para cumprir em qualquer tentativa de deslegitimação do resultado das eleições ou de até mesmo uma ação golpista. O Congresso hoje está costurado através de um orçamento secreto, que quando começar a vir à tona, já começou uma primeira parte já, né? Um valor aí que hoje estimado é quase a metade do roubo financeiro que se dizia lá na época dos escândalos de corrupção do Mensalão, especificamente. E nós estamos falando de uma investigação que não abarcou ainda nem 5% do orçamento secreto. O Congresso está preso a isso. Me preocupa muito. As Forças Armadas hoje, elas estão totalmente dominadas aí por um discurso político que não separa o militar da ativa dos militares da reserva, tem uma confluência total, né, com a ocupação de posse no governo Bolsonaro. Então, a realidade do Brasil ela é muito mais delicada do que a dos Estados Unidos para pensar que o cara está no poder e pode questionar o processo eleitoral. Nós nunca tivemos dúvida disso, por isso que sempre dissemos que o grande perigo, inclusive, era o Bolsonaro chegar à disputa da eleição. Todos os elementos para um processo de impeachment em diferentes temas. A condução da pandemia, essa questão do orçamento secreto, várias quebras de decoro que o presidente cometeu ao longo desse período, desrespeito com a imprensa, enfim, podemos enumerar uma série de elementos aqui. Já estavam dados já. Não houve medo até das autoridades por conta desse apoio popular que é assim, e de gente que barulhenta. Né? Mas quantitativamente eles estão menores do que a oposição nas ruas no último período. Isso é uma realidade. Por exemplo, quando o Collor tem o impeachment, o Collor não tinha apoio nenhum. Né? Eu não sei se não ficar com medo de revolta nas ruas. Eu não sei se não foi isso, entendeu? É que o Brasil já vem de uma escalada autoritária, no mínimo dos últimos 6 anos. Se a gente quiser pegar desde o processo do impeachment, que é movido por manifestações que depois foram se transformando politicamente, e hoje o que restou é os grupos que apoiam o Bolsonaro, né? Então elas passaram por um transformismo também. Não, tinha uma galera lá em 2013 que faziam aquelas manifestações e que contribuíram para a queda da Dilma e que hoje viram também porque era uma coisa assim, eu vi muita gente para a rua sem saber o que estava fazendo na rua. Então não me parecia, tu falou da questão das passagens, claro. Só que depois daquilo se transformou em algo que ninguém sabia direito o que era. 2013 ele tem essa marca de iniciar com o movimento por ampliação de direitos sociais, especificamente o tema do transporte. À medida que ele ganha uma amplitude de milhões a nível nacional, surgem outras pautas em meio às manifestações, e há um movimento muito forte também de partidos políticos e da própria mídia também, a nível nacional, especificamente da grande mídia brasileira, que começa a disputar o sentido da pauta, e aí inclui o eixo
do combate à corrupção como um problema essencialmente ético no centro daquele processo. Mas eu não acho que isso se consolidou. Vira uma grande instituição no meio disso, né? Isso não se consolida ali. Porque depois nós vamos ter vários processos de manifestações a nível nacional, grandes greves, movimento estudantil, fazendo ações grandiosas aí pelo país em 2014, 2015. Eu acho que a grande virada é a partir das eleições de 2014, quando o PSDB questiona o processo eleitoral e ali, nos feriados de novembro de 2014, já começa a pipocar manifestações com pouca gente ainda, não chegava nem à escala de milhares. Não aceitando o resultado da eleição. Não aceitando o resultado da eleição. Ali se planta a semente. E nós vamos para março de 2015, depois abril de 2015, com grandes manifestações já pedindo o impeachment da Dilma, até 2016 isso se configura com o Congresso em maioria, né, votando pelo impeachment. Não tem como nós entender o processo do Brasil hoje a partir disso. O PT não deixou a Dilma meio abandonada na hora do impeachment, ali não faltou talvez mais empenho? Eu acho que o PT, nesse processo, por exemplo, pegando de 2013 para cá, o PT deveria, naquele momento, ter abraçado essas pautas por ampliação de direitos sociais, ampliação das liberdades democráticas, que muitos setores na época não eram ligados ao PT, não era do PSOL, era do PSTU naquela época. Mas sim, nós estávamos todos juntos, PSTU, o PSOL, setores da esquerda do PT, da CUT, dos movimentos sociais, MST, o MTST, nós tínhamos uma pauta comum. E o partido não olhou para essa pauta com a atenção que deveria olhar, o PT não fez isso. Tanto que a Dilma, quando assume, ela dá um giro à direita. Ela tem medidas que são ruins para a população trabalhadora. O tema do PIS, por exemplo, sim, mexe no seguro-desemprego. Isso tirou a possibilidade de nós mobilizar uma parte da população trabalhadora que poderia ter defendido o governo naquele momento contra o impeachment e contra a agenda de retirada de direitos sociais que cresceu a partir dali. Então acho que teve muitos erros, principalmente do ponto de vista da política econômica, de pensar a relação das próprias liberdades democráticas também, porque a Dilma ela está quase caindo e assina a lei antiterrorismo, que é uma lei que, enfim, foi formulada dentro dos escritórios da FIFA, né, como uma recomendação direta ali para os mega eventos que estavam acontecendo. Hoje ela é base para várias tentativas de criminalização dos movimentos sociais. Não tinha porquê a Dilma sancionar aquela lei naquele período. Então, tu acha que ela perdeu muito apoio das camadas mais sociais que poderiam estar ao lado dela? Claro. Mesmo assim, nós fomos para a rua lutar contra o impeachment. Porque a visão naquele momento já estava bem colocada, né? Sim. Não era um golpe essencialmente contra a Dilma, contra o PT. Era um movimento para retirar direitos sociais que veio se concretizar com a reforma trabalhista, com a reforma da Previdência, com a PEC do teto dos gastos sociais. Era isso que estava em questão. Aí tu já falasse algumas coisas, mas em que, por exemplo, na hora de tu escolher, por que o PSOL não o PT? Em que o PSOL se difere do PT? Eu lembro quando há o movimento da criação do PSOL, lá atrás, né, com a Luciana, com a Luiz Helena e tal, mas e na tua escolha, onde é que pesa isso e onde é que tu vê a grande diferença, ou uma diferença fundamental para tu fazer essa escolha? A gente quer construir um modelo de governo no Brasil, uma concepção de democracia em que nós não precisamos depender eternamente do centrão, da conciliação com partidos essencialmente fisiológicos, que não representam interesses, né, da ampla maioria da população brasileira, e sim daquelas oligarquias, daqueles grupos que detêm o poder historicamente no nosso país, que financiam muitas vezes esses candidatos, que têm interesses diretos, né, nos projetos que vão ser aprovados no parlamento ou na política que os governos determinam, né? Então a gente quer romper com essa ideia, né, de que para a população trabalhadora chegar no poder, como foi o caso, né, de um operário como o Lula, ele teve que essencialmente abrir mão de muitas coisas que eram princípios do partido. Ele argumenta até hoje isso, né, que é impossível governar sem nós achamos que não é possível. A gente tem que incentivar cada vez mais mecanismos de participação popular, a participação das pessoas nas decisões políticas. O Brasil tem na sua legislação previsto plebiscitos, grandes estruturas, né, para construir o debate público para além das próprias instituições, né, do parlamento, do próprio executivo, e nunca aplicou coisas desse tipo, como deveria, para os grandes temas da sociedade. Por que a gente não recorre, né, diante de uma questão tão estratégica, né, como é o caso da reforma da Previdência, que ela
entrou no debate eleitoral mais ou menos, né? Tem muita coisa assim no âmbito das contrarreformas ou das privatizações que os políticos não falam em meio ao processo eleitoral. Então, temas como esse deveriam ser decididos pela população, no voto, no exercício da política, da participação. Dessa maneira, a gente pode diminuir muito o poder desses grupos fisiológicos dentro do Congresso, por exemplo. Sim. Nós acreditamos nisso, num projeto de transformação que vá mais à raiz do problema, né? Que é um pouco do que a gente vê como limitação desse projeto político, né? Legal. Matheus, está chegando ao final, só umas perguntinhas, revista caras aqui pra gente fechar. Tá? Tu é casado, solteiro? Eu sou casado, não no papel, né? Mas é que eu brinco tem sempre filhos? Com a Vitória. Não tem. Foi morar junto, tá casado. Tá já. casado, evidente. Então evidente. já é. Evidente. Gremista? Sou gremista. Que Mas não ando muito praticante. Não? Não. É cômodo não ser praticante agora, né? Eu diria que é bom pra tua vida. Não, mas não é por isso. Não, mas é interessante pra tua saúde. Nesse momento, o meu auge da minha vida como gremista foi quando o Grêmio caiu pra Série B lá em 2004. Ah, sim. Ali era o meu auge, eu vivi todo aquele momento, mas eu ando meio decepcionado com algumas coisas do Grêmio aí. O ambiente político, sabe essa coisa que diz que... É um gremista... fala, desculpa. Quando o clube começa a ficar mal, é porque a política interna ali do clube... Eu não sei nada de política interna do Grêmio, mas as coisas que eu escuto... A culpa é sempre da política quando tem algo errado. Pois Até no clube de futebol. Tu é um gremista brabo com o Ronaldinho ou fã do Ronaldinho? Não, eu sou fã do Ronaldinho, pô. Não sou brabo com o Ronaldinho. Porque sabe que tem a bronca dos gremistas com o Ronaldinho, né? Que eu entrei no Olímpico lá segurando a mão do Ronaldinho, pô. Eu tenho camisa autografada, viu o Ronaldinho nascer jogando Não, bola? acho que ele sacaneou o Grêmio, mas assim, não sou uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não tem como, o cara é um artista, né? Enfim. Músico, o que tu gosta? Quem é que tu ouve? Qual é o teu... Eu escuto muito samba, rap, reggae, black music no geral, mas na verdade eu escuto de tudo um pouco, assim. Não tenho nenhum preconceito assim, musical, gosto de tudo. Como eu já quis ser músico profissional um dia, até hoje toco e tudo que eu escuto eu sempre tento dar uma estudada. E como curtir. Um acadêmico, um cara da história, das ciências sociais, quem tu lê, quem são referências tuas aqui que tu citaria? Olha, da historiografia, sempre cito Clóvis Moura, que é um grande historiador negro, já que a gente falou, né, de referências nesse campo. Clóvis Moura tem uma obra muito vasta sobre a escravidão, sobre o pós-abolição no Brasil, no campo da história, da sociologia, da antropologia. O cara é magnífico. Vou ficar nessa referência aqui, porque acho que ela já vai abrir muitos caminhos pra gente aí. Então tá, Matheus, porra. Muito obrigado, cara. Parabéns mais uma vez pela tua eleição, que tu tenha aí um grande mandato, né, e possa realizar tudo que tu tá querendo. Muito obrigado, Nando. Satisfação estar contigo aí. Vida longa ao programa. Obrigado. Recebemos aqui Matheus Gomes, nosso vereador e agora eleito deputado estadual. Obrigado, gente, pela companhia. O Matheus está aqui, deixa eu ver. A próxima atração vai ser o meu querido amigo músico Nelson Coelho de Castro. Vamos bater um papo aqui com o grande Magrão. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau.